Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus nessa sexta-feira. É isso aí, sextou, mais uma sexta, graças a Deus. Mais uma semana que se finaliza com a permissão do Senhor, né? Estamos todos aí vivos, graças a Deus. E mais uma manhã onde o Senhor vai ensinar, vai trazer um ensinamento para nós através da sua palavra e o ensinamento que Jesus quer nos trazer hoje tem esse tema aí, ó, ouvir e praticar. E o texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Diz assim a palavra de Jesus, do nosso Deus: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém, amém, amém. É isso aí. Fiquem com Deus. Até amanhã, né? Se Deus quiser. Não precisa nem falar nada, nem interpretar nada. Não precisa nem, né? É um outro texto que não precisa de interpretação do Espírito Santo. Tá muito, tá muito explícito aquilo que Jesus está dizendo, né? Jesus está fazendo uma analogia a uma casa construída sobre a rocha, um alicerce forte, né? E um homem sábio, né, que constrói a sua casa sobre um alicerce forte, sobre a rocha. Jesus está falando que as tempestades que naturalmente acontecem, né? O vento forte, a tempestade bateu contra a casa, o vento soprou contra a casa desse homem sábio, a qual construiu ela sobre a rocha, mas ela permaneceu firme, porque a casa estava construída sobre a rocha. E aí ele fala sobre aquele homem insensato, né? Que é insensato que ele fala, deixa eu ver aqui. Sem juízo, ele diz, né? Sem juízo, que constrói a sua casa na areia, o alicerce é a areia, e aí veio o vento, veio a chuva, bateram contra a casa e a casa ela caiu e ficou completamente destruída. E aqui é simples, né? A analogia do que Jesus está falando, né? Jesus está falando a casa, quem que é a casa? Somos nós somos casa, né? Nós somos morada. E o alicerce forte é a palavra do Senhor, são os ensinamentos dele, aquilo que está dentro da Bíblia, né? E a nossa vida, a gente sabe que acontecerão situações problemáticas, acontecerão tempestades, ventos fortes, né? Só que existe a diferença de quem vive ou constrói a casa sobre a rocha, vive de acordo com os ensinamentos do Senhor, vive os ensinamentos, não apenas ouve, mas coloca em prática, vive, vai vir a tribulação, porque ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, vai acontecer. Só que o que que acontece quando vem esse momento de tribulação na vida daquele que caminha de acordo com os ensinamentos de Jesus? Não vai acontecer nada. Vai bater o vento, vai soprar, vai cair a tempestade, vai vir o terremoto, vai vir o vendaval. Não vai acontecer nada com a casa, não vai acontecer nada com aquela pessoa, ela vai ficar intacta, porque ela sabe que o alicerce dela é Jesus. E se o alicerce dela é Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A gente sabe, a gente sabe que tudo coopera para o bem
e que Deus, chamado no Antigo Testamento de Senhor dos Exércitos, vencerá essa batalha, porque a batalha é dele. A gente precisa, nós precisamos nos manter posicionados na tua palavra, posicionados no Evangelho. E aí, deixa que ele vence, deixa que ele resolve os problemas. E aquele que não vive de acordo com a palavra, é uma casa que construída sobre um alicerce de areia, areia fina. Esse vai ter, esse vai ter ansiedade, essa vai ter depressão, essa vai ter crise do pânico, vai ter um monte de coisa. Vai ter muita coisa ruim quando vier a tribulação, quando vier a tempestade. Porque está com a casa alicerçada na areia, não tá colocando em prática, não está vivendo, às vezes nem conhece, muitas das vezes nem conhece a palavra. E aí, meu irmão, cai mesmo e muitas vezes a destruição é grande. A destruição é grande, porque tem gente que tira a própria vida, enfim, entra nas drogas, vai atrás de outras coisas, né? A, a, e a gente sabe que Jesus é a verdadeira paz, ele é o princípio da paz. A paz que excede todo entendimento, só tem aquele que caminha com ele. Só tem aquele que caminha com ele. Então é simples. Não adianta você é, ir na igreja, não adianta você ficar ouvindo mensagens pela internet durante a manhã. Não adianta você ouvir esse devocional todo dia que eu trago aqui, se você não colocar em prática, meu irmão, minha irmã, se você não viver. Porque vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Tem que colocar em prática. A palavra de Deus, ela foi escrita para ser vivida, para caminhar sobre ela, caminhar nela. Ela é lâmpada para os pés, luz para os caminhos. Não adianta. Se ouvir e não praticar, já dizia Tiago, se eu não me engano, é como um homem que olha no espelho e daqui a pouco esquece da própria face, né? Tá se enganando, tá se enganando. Não adianta. Pode ir na igreja toda semana, pode ouvir a palavra, pode ler a Bíblia todo dia, mas se não colocar em prática, esquece, esquece, esquece. E no seu eu estou falando é o Senhor Jesus. Jesus que está falando. É uma pessoa insensata, sem juízo. Construiu a casa na areia. Essa casa ela vai cair, né? Então que possamos entender isso aí, que a palavra de Deus é ensinamento, a palavra do Senhor Jesus é ensinamento para ser ouvido e praticado, vivido. Que aí, meu irmão, pode vir o que vier, nada vai te abalar. Eu costumo falar que eu sou igual aqueles heróis da Marvel, nada me abala, nada me abala. E ó que vem coisas, hein? E ó que vem vendaval, hein? E ó que vem chuva que bate sobre a casa aqui, hein? Mas, oh, meu irmão, que a paz que Jesus me dá, ai, Senhor, é indescritível. Então, que você possa meditar, refletir e colocar em prática aquilo que Jesus deixou escrito para nós na palavra, na Bíblia. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.